Estamos na semana em que se celebra o Dia das Crianças. E quando a gente fala em criança, a gente fala em brincadeira, a gente fala em música, fala em diversão. No Pod da Região de hoje, a gente vai falar sobre o lançamento do CD Herê, do grupo Terra de Almofadas de Mogi das Cruzes. Eles que já estão no 4º CD. E para falar sobre esse assunto, os nossos convidados são o Dani Dias e a Amanda Araújo. Sejam muito bem-vindos aqui no Pod da Região. Gratidão, obrigada pelo convite. Amanda e Dani, vocês que já estão aqui nessa longa trajetória, o grupo completa 10 anos, é isso? 10 anos agora, estamos completando 10 anos de grupo. E como é que começou tudo isso? Bom, a gente começou muito por um convite de um grande amigo nosso, que é o tio Pepino, que trabalha com recreação, tem uma empresa, um profissional muito bacana e uma pessoa muito legal também. E ele mandou uma mensagem pra gente, dizendo, gente, eu tenho daqui um mês a gente vai fazer um aniversário e o meu cliente queria uma banda, ao vivo, tocando música pra criança. A gente já trabalhava tocando como educadores. Vocês querem? E aí a gente montou um grupo em um mês, mexemos, a gente brincava um pouquinho com teatro, brincava um pouquinho com circo, brincava um pouquinho com música. Repertório de cultura popular, cantigas, né? Domínio público. De início não tínhamos um repertório autoral. Essa foi a primeira configuração. E aí a gente tinha um mês para poder lidar com isso, né? E a gente chamou meu irmão, que na época, o Matheus Dias, que ele tinha 14 anos. E ele era uma criança dentro do grupo e ele tocava bateria muito bem, então ficava bem interessante assim, a formação do grupo. E a gente montou e se apresentou. E a partir disso a gente entrou dentro do pacote de oferta do tio Pepino. E era um pacote, era Recrea Music, né? Que daí a gente fazia a parte musical. Então, como ele ofertava para as pessoas, a gente... Porque eu acho que assim, a gente tem um problema, né, do pessoal que faz produção para a infância, que a gente não consegue rotatividade. A gente faz uma produção grande, mas aí apresenta um aqui, um ali, e aí guarda. E aí talvez um dia apareça outra, né? E como a gente entrou nesse eixo com o tio Pepino, a gente fazia muito. Era muita rotatividade. Quase toda semana a gente tinha show. E como nossa atuação é na área educacional, né? Eu sou professora, pedagoga, arte educadora, ele também formado em música, e a gente trabalhava com as crianças. Surgiu essa necessidade da autonomia. Daí foi que a gente começou o processo criativo de composição, né? Que foi com as crianças, ativamente com os alunos. Então, o primeiro trabalho que a gente lançou foi exatamente com o colégio, na época que você ministrava, né, as atividades, e a gente teve a oportunidade de gravar. E é muito legal, gente, porque não é só música, é música misturada um pouquinho também com toda essa teatralidade e tem interação com as crianças, né? Então é todo um combo que é justamente aquilo que as crianças mais querem, né? Elas não querem só ouvir, elas querem participar, elas querem brincar e ser os atores ali também, né? Você falou da escuta, né? A gente fala, porque assim, existem muitos grupos que fazem, né, canções, e a gente também tem como referência vários, né? Porém, são canções, na maioria das vezes, apreciativas, que é o que você disse. Eles gostam, as crianças escutam, mas a interação foi algo que a gente teve que entrar nesse projeto de pesquisa, né? O Dani, grande pesquisador aí do brincar, para introduzir isso nessa linguagem musical, para que as crianças pudessem ativamente não só apreciar, mas participar do show de forma integral, né? E a gente tem grandes músicos... bandas, né, não sei se são referências, né, a gente no universo infantil, quem é mãe, tio, tem criança em casa, você conhece, sabe de quem a gente tá falando, né, que entra em todo um universo que envolve as músicas, as brincadeiras e como você falou, aquele resgate também daquelas cantigas de roda e tudo mais. E eu queria saber agora, diante dessa proposta autoral, como é que foi essa pesquisa que vocês fizeram do universo infantil, né, toda essa trajetória, até chegar no primeiro CD autoral de vocês? Era partir mais ou menos assim. Eu dou aula desde os 14, muito novo, né, e sempre tive uma queixa de falar, poxa, falta material, como que funciona, não sei o que aplicar, porque acho que um problema do educador é a gente ter que... a cada aula a gente tem que tirar um coelho da cartola. Não é um trabalho... É maravilhoso por isso, mas não é aquele trabalho que você tá em casa e fala assim, não, eu sei que caminho que eu sigo. Não, tem um projeto de planejar, né? Planejamento, essa e eu ficava imaginando, que coelho que eu vou tirar hoje, como que eu faço? E eu me queixava muito de, mas não tem métodos para isso. Na verdade tinha, né? Mas é porque a internet não tinha essa amplitude que tem hoje. Há 20 e tantos anos atrás. E aí eu falei, poxa, eu vou dar um jeitinho de eu mesmo encontrar uma forma. E aí eu comecei a cantar algumas coisas com as que eu já compunha
normalmente, mas não para criança. E a gente começou a escrever algumas coisas. Como eu tava dando aula, e ali sou eu e as crianças, deu certo, não deu certo, eu jogo no lixo, ninguém vai ficar sabendo, a gente segue a vida. Tanto que no primeiro CD a gente compôs, tava no colégio cristão na época, e a gente tinha uma criançada fantástica. E a gente compôs aí uma faixa de umas 40 canções. Nossa. E 10 foram pro CD. A gente fala que as mais funcionais, a dedo, foram escolhidas para ir pro CD. E assim, a gente não tinha essa noção, porque a gente compõe muito no instinto. Agora, com o estudo do brincar, a gente tem uma outra visão. Ideia. Mas naquela época era assim, tocou, funcionou. As crianças, no dia seguinte, o professor, vamos tocar aquela de novo? É sinal que conectou. Deu certo. Se conectou, a gente amarrava o bonde e seguia. Então a gente não tinha muito essa ideia de métrica, rima. O que a gente sempre se preocupou na composição com as crianças é música para criança. Então a criança tem que conseguir tocar. Então o principal. Tem simplicidade. Acho que essa fala dele, né? Existe até um amigo conhecido nosso que ele falava da percussílaba, né, Dani? Você falava sempre sobre isso. Que era a criança tocar e cantar. Então o Dani ele foi partindo desse princípio de estudo, não estudo, mas brincadeira, porque a criança consegue tocar e ela consegue cantar. Porque tem muita música para criança que a criança em si não consegue executar. Então a ideia era simplificar essa questão para que eles pudessem mesmo ativamente cantar e tocar. Então os nossos álbuns todos, eles são tocados e cantados por criança. O último tem um diferencial, que a parte instrumental, né, foi feita com Dani e alguns músicos, mas eles cantam tudo. Então a criança desde os 4, 3 anos até 12, que é a maioria dos nossos CDs é essa faixa etária, eles tocam e cantam, porque seria acessível. E aí é uma coisa bem interativa, né? E como é que funciona também? Eu queria que a gente entrasse agora um pouquinho mais nesse CD, né? No Erê. O que teve de diferença do último pra cá? Eu vou até falar pra vocês. O primeiro CD deles foi o Nós Estamos Chegando Até Você, Você Vem. O segundo foi Valso e o Bem Te Vi. O terceiro, Misturador. E agora o Erê, que é criança, né? Uma palavra tão bonita. O Erê ele foi uma provocação muito forte, porque os outros a gente sempre compôs com as crianças, juntos, ali no jogo, e a gente foi tentando criar formas ali. O Erê ele surgiu na pandemia. Foi. Porque a gente se trancou em casa e na hora me bateu uma preocupação, porque eu falei assim, peraí, se eu precisar hoje de um padeiro, ele tá lá. Né? A gente continua da mesma forma. Mas eu fiquei imaginando como que os pais estavam lidando com o fato das crianças estarem em casa. Porque eu não consigo trazer o professor para cá. E sim, é uma fonte de estudo. Você tem que ter didática para conseguir chegar em alguns caminhos com as crianças. Então a gente super se movimentou. A gente estava com o nosso menino pequenininho. Esse dia a gente deu risada porque a gente tinha uma divulgação de uma live. E estava escrito assim, quarta-feira, live com o grupo Terra de Almofadas, horário, quando o Gonçalo dormir. Que era o horário que a gente fazia a live. Então ela variava. Às vezes a gente começava às 5 horas, às vezes dava uma atrasadinha, que era o horário que ele dormia. E a gente estava preocupado assim, a vida da criança em casa, ela há de ser saudável também. Sim. E eu fiquei pensando, falei, como será, né? E quem tá num apartamento? Isso e aquilo. E daí começou a surgir a história do brincar. Aí o universo da pesquisa do nosso grupo, eles virou da água pro vinho. Porque antes a gente via a criança, o universo da infância, a música, tudo de uma forma. Quando o brincar entrou na nossa visão, a gente falou assim, gente, a gente estava num caminho que a gente usava muito o brincar. Mas não era um brincar dentro de um campo de observação, de um chão fértil. Ou como principal fonte, talvez, dentro disso. Porque a gente sempre foi da música, então a gente pensava dentro desse processo da música. Quando você inverte, o brincar, ele vem como protagonista, né? Tudo se abre. Porque daí a gente entrou dentro de um jogo. Uma vez uma pessoa falou assim pra gente, a gente tem que incentivar mais as crianças a brincar, né? Eu falei, seria como incentivar um peixe a nadar, talvez? A criança tá brincando o tempo todo. Tem que incentivar o que ela faz o tempo todo. Eu lembrei que esses dias o meu filho sentou pra fazer cocô no banheiro, aí ele olhou pro lado do papel higiênico e fez assim, começou a brincar com papel higiênico. Eu falei assim, gente, é irritante de tanto que eles brincam. É isso, ele senta pra almoçar, Então você fala, vamos, porque a gente tem tempo. Se o adulto observar, a criança brinca o tempo todo. Com tudo. Ela brinca com tudo. Ela não precisa de brinquedo pra brincar. A criança vive brincando. Ele senta no cadeirão e fica... A mão já faz tipo... intuitivo. E quando a gente percebeu isso, a gente falou assim, nossa, parecia que a gente fazia uma força danada pra poder ser genial, quando a gente pode entrar dentro da brincadeira. Hoje a gente compôs uma música, a gente... brincando com as crianças, um virou e falou assim, eu quero uma música do carro de polícia.
E a gente tava no meio de um show. E aí a gente caminhando e a cabeça matutando como que a gente ia fazer essa brincadeira do carro de polícia, pensando que movimento que faz, que barulho. Porque esse é o jogo. O Erê, ele tem um pouco disso, de trazer um improviso. A gente fez um show em Guararema, a gente chamou todos os músicos, a gente agora tem uma banda para poder acompanhar a gente. E aí mandei a música para eles escutarem, aí como todo mundo escutou, tirou a música certinho. Vamos marcar o ensaio, vamos marcar o ensaio. No dia do ensaio, eu falei pra eles, falei assim, olha, eu queria marcar o ensaio só pra gente conversar. É como assim, a gente não vai ensaiar? Eu falei, não, a gente vai tocar, mas eu queria conversar sobre uma coisa. Esquece tudo que vocês escutaram. Porque eu vou torcer vocês ao meio, o show inteiro. Porque tem todas as partes de velocidade, de pausa, de arranque, de brincar, da hora que o Dani começa, se funciona o jogo, porque às vezes você vai com uma coisa na cabeça, você tá brincando ali, mas a fluidez é outra. Aí você inverte o jogo. A gente tem várias... tem um jogo da onça que ele faz, que dependendo do lugar que a gente vai é de um jeito, dependendo do lugar que vai é de outro jeito, né? Então é vivo, é orgânico. E o Erê, ele tem isso, é tirar a música como protagonista, porque o músico vai pro estúdio pra tocar, pra que a música seja aquilo. Eu sempre falava, o guitarrista toca muito, aí ele fica lá e tal. Mas ele tem que entender que ele tá servindo a música. Aqui é um outro caminho ainda. Ele serve uma música que serve o Erê. Então hoje a gente tava em cima do palco tocando. E as crianças queriam subir no palco. E eu percebi que as professoras queriam trazer as crianças pra baixo. E as crianças queriam subir. Eu falei, não tem problema. Eu falei, você fica, eu vou pra baixo. E eu fui e sentei. A gente fez uma roda, sentei no centro. Por quê? Porque a intenção é o Erê. Então todos os jogos estão em volta deles. Eu acho que foi uma pesquisa que a gente fez, não só de observação e de tentativa, mas também de pesquisa teórica mesmo. A gente foi atrás de estudar os conceitos da Renata Meirelles, do Território do Brincar, que tem um documentário maravilhoso, do Gandhi Piorsky, que é um guruzão, que olha, a gente tem que estudar matemática avançada para poder realmente deleitar tudo aquilo que ele coloca na mesa. O Roquinho, que é um brincante, lá do Vale do Jequitinhonha, tinha o Rocha. Então a gente começou a entender alguns brincantes, alguns caminhos, e pegar, por exemplo, filhos e sobrinhos e levar pro meio de mato e sentar. E o que a gente vai fazer? Nada. Só pra ver o que ia acontecer. E no meio do mato passava-se 2 horas e a gente falava, a gente tem que ir embora. E parecia que pra eles foi 5 minutos, tipo, já? E a gente observando, cara, olha como que tá conectado. Então o Erê é fruto dessa pesquisa um pouco mais na essência do que a infância mesmo. E aí a gente tinha toda essa ilusão de brincadeira livre, que eu acho que isso é bacana. Mas as músicas e os jogos saíram das brincadeiras livres e aí passou a se tornar uma coisa mais conduzida. Porque não deixa de ser, né? Quando você vai propor, a criança entende e vai brincar. E a dificuldade para transformar isso em música. Porque eu cheguei pro rapaz do estúdio, né? E falei, é o seguinte, que a gente passou no edital da Secretaria de Cultura de Mogi, que tem o EMAN, gravamos que foi no muito EMAN. bacana. A gente é muito agradecido por isso, que talvez a gente não tivesse esse CD. E eu chamei o técnico e falei o seguinte, a gente consegue levar o equipamento pro mato? Porque daí a gente registra esses improvisos e tudo mais, e ele só me olhando. Depois de 30 minutos de... Porque não é uma coisa estática, é uma coisa flexível. e assim, exatamente. é um versinho de 4 frases. Como que eu transformo isso em música? São versos curtos, então assim, são através de jogos, né? Daí a gente teve que pensar em tudo isso, Dani, né? Mais os meninos lá do estúdio. Ele falou assim, legal, cara, escreve o edital pra documentário agora. Mas Muda aqui é um CD, a gente não vai conseguir Mas ficou disso. muito bom. Você vai ter que tirar isso daí e trazer pra essência do que é a música. Aí tem de tudo, tem passarinho, tem os barulhos doidos, tem um saci que aparece no meio da música, que é o redemoinho. E aí a gente trouxe uma outra essência do brincar que é interessante, que é o brincar músico. Que a gente trouxe os brinquedos da cultura popular brasileira. Então daí a gente trouxe, então a gente já tem um joguinho aqui de brincadeira. Então a gente vai transformar isso aqui no maracatu. Que é um brinquedo musical brasileiro. A gente vai transformar isso daqui agora num boi. Em cacuriá, num boi. Eu não tá combinado, tá, gente? Eu vou pedir, será que vocês poderiam fazer pra gente aí um versinho, pelo menos? Sim. O que você quer aí? Faz só, você consegue fazer a fórmula rítmica, a gente faz só na voz? Pode ser o boi, a onça? Pode ser. Meu boi de matraca, não? Vou fazer. Meu boi de matraca não pode
pode esperar. Vamos guarnecer, o batalhão vai chegar. O meu bandeirão vem bailando no ar. Os meninos dançando pra lá e pra cá. Olha a onça! E é bom fugir, porque é a onça pega. E a gente fala muito do movimento, que o movimento é uma essência, né? A criança se movimenta o tempo todo, é um pecado você segurar isso, né? A gente consegue transformar isso num equilíbrio, mas que você tem que trazer pro jogo. E tem que ter movimento. E a gente tá vivendo hoje, assim, todo esse universo e você sabe que vocês estão totalmente nadando contra uma correnteza muito forte, que é a correnteza das telas, né? Que é a questão, a gente conseguir conciliar a vida adulta, né, dos compromissos e do tempo do adulto pro tempo da criança. E aí você impõe pra criança um tempo que não é dela, o tempo é nosso, né? Quem tá apressado, quem tá atrasado, ou quem precisa sair são os adultos e não são eles, falou tudo. né? Exatamente. E aí, essa questão do brincar e dentro dessa linha de pesquisa, quem estuda infância sabe que a criança, ela aprende muito, muito mais rápido, mais efetivamente no brincar. Como é que vocês sentem hoje, dentro desse cenário pós-pandemia, falar em brincar, competindo com tela, competindo com tempo, competindo com esse universo adulto? Acho que não dá para romantizar a questão educadora paterna ou professor. Né? Dizer, olha só como vocês são super-heróis e tudo mais. Não, é difícil. É difícil ser pai, é difícil ser educador. Porque o sistema do qual a gente vive hoje não nos permite ter uma coisa que é essencial. Se você não tem isso, você não consegue educar. Tempo. A gente fala muito sobre isso, tempo. E não só o tempo, porque tem uma questão de tempo e tempo de qualidade. Né? Que também é esse tempo de atenção no qual você vai dar esse tempo à criança. Porque às vezes você tá do lado da criança, mas você não tá dando um tempo de qualidade. Eu falo que às vezes com o Gonçalo, que é o nosso filho de 5 anos, eu, por mais difícil que seja, mas no carro, por exemplo, nos transportes, que a gente tá de uma coisa pra outra e ele não dormiu, né? Quando ele não dorme no carro, que acontece também. O tempo de qualidade de diálogo é muito legal quando você começa a trocar ideia com a criança. Então, às vezes a gente pensa, eu preciso... E a gente fica se cobrando, porque nem sempre a gente tem esse tempo. Mas eu acho que o tempo de qualidade ele é muito diferente. É você conseguir destinar tempo de atenção à criança. Que eu acho que é o principal. E é o que você falou, nessas rotinas que a gente tem, é complexo. E aí a gente vai ficar sempre naquela ambiência de culpa, né? Por isso que a gente precisa procurar momentos, não de horas, mas de tempo de qualidade para estar com as crianças, por menor que seja. Então, é uma brincadeira? Vamos brincar, entendeu? Nesse momento, brincar mesmo. Esquece o que tem que fazer, vamos brincar. Nem que seja 5 minutos. Vai ser já algo muito significativo, acredito eu, pro filho, para quem for da família, né? Nessa questão da quando você infância. escolhe a criança, você escolhe você. Eu sou muito disso, entendeu? Por exemplo, mas é difícil porque eu trabalho. Tá, movimente-se para trabalhar menos. Ponto. É isso. Eu vi uma vez um podcast que o cara falava assim, a gente tem que separar às vezes os homens dos meninos. Eu achei essa metáfora muito pesada. Mas o que ele queria dizer era assim, tem coisa que você precisa fazer e ponto. Tem coisa que tudo bem, por exemplo, eu tenho que fazer um exercício físico. Tá, não é uma escolha. A gente tem que fazer. Faz bem pra gente. Eu não posso optar por não fazer. Se você fosse olhar numa questão madura, não, isso faz parte do meu cuidado. Né? Então é importante que eu faça. A mesma coisa você ter filhos. Mas eu não tenho tempo. Eu acho que é isso que a gente fala, reestruturar essa configuração, né? Eu e o Dani, a gente sempre trabalhou muito, os dois dando aula em lugares distintos, né? Quando a gente abriu o espaço, uma das ideias do espaço que nós temos era ter a possibilidade de estar com o nosso filho. Então veio por conta disso mesmo. Então a gente às vezes bamboleia, samba muito para poder estar trabalhando. A gente conversa com ele tem 5 anos sobre essa questão. Claro que ele não entende ainda, mas ele estar com a gente faz toda a diferença para nós. Por mais difícil que seja, estar com ele é algo que é um privilégio dentro do trabalho. E até é conforto, né? É confortável você estar sentado e alguma coisa fazer tudo que teoricamente é necessário para que você esteja entretido. Mas esse dia passou. E o dia não tem que passar. Às vezes eu falo assim, vamos assistir um filmezinho só pra passar o tempo? Não, eu quero assistir um filme porque é legal. Não quero que o tempo passe. Por ser uma escolha, né? Sim. Porque como ele falou, a tela... Exato. Né? A tela é confortável pro adulto. A gente sabe, a gente tem várias demandas. Você coloca a criança lá, vira hipnose. A criança fica. Hoje mesmo aconteceu uma situação. Nós estávamos almoçando num local e tinha uma criança com um celular na mão, né? E a mãe... Eu não sei se era a mãe ou se era quem cuidava da criança, segurava o celular para que ela visse.
E ela tava lá, hipnotizada. Depois, a mãe guardou o celular, porque eu acho que era logística de ir embora. Nesse tempo que a mãe largou, ela pegou uma pilha de isopor, sabe? Marmitex. De Marmitex. E ela empilhou tudo. Ali, olha, o que ela ganhou naquela elaboração, naquela engenharia. Mas ela não perdeu tempo, ela foi lá, ela... Entende? A criança, ela tem isso por si só. É verdade. E às vezes a gente pensa, eu tenho que dar muitas coisas. Não, você não precisa ofertar, não. Dá uma caixa de papelão, ou o que tem na tua casa, o que for. Claro, que não ofereça risco. Ela vai criar, ela vai fazer coisas... Eu só vou fazer um parênteses, porque essa questão das caixas, do isopor, é uma coisa alucinante. Porque eu tenho uma dificuldade grande de, às vezes, ter que me dispensar de caixas grandes. Então, quando recebe alguma coisa, teve um episódio, vou contar rapidamente, quebrou a máquina de lavar, enfim, teve que trocar, não dava mais, e chegou outra máquina de lavar. Nossa, aqueles isopores são maravilhosos, gente. E o plástico bolha, que eu tive que me conter, entreguei pra minha filha, falei, bom, tá bom, vai com a sua vez. E ela foi, e aquela caixa ficou rolando um mês em casa, a gente não conseguia desfazer. É muito brinquedo, né? Muito, virou tudo. E aí, conforme ela foi estragando, eu falei, não, agora vai jogar fora. Não, mas agora dá pra fazer isso, não sei o que, não sei o que. Então, foi realmente isso. E eu vou pegar esse gancho, gente, vocês que estão nos ouvindo aqui no podcast. Nessa semana, no Dia das Crianças, tendo muita programação boa, ao ar livre, diversificada, aqui na região do Alto Tietê. E, claro, grande convite para você acompanhar o lançamento do CD Herê, que é o tema do nosso podcast de hoje. E eu vou pedir para vocês darem todo o serviço, as informações, de onde vai ser, como vai ser, para você participar e você vivenciar o que é esse CD. Sim. Bom, gente, é dia 12 de outubro, no feriado mesmo. Teatro Municipal, Teatro Vasques, da cidade de Mogi das Cruzes. O nosso show Herê, às 17 horas. Fala sobre convite, Ele é gratuito e os ingressos vão ser liberados a partir das 15 horas. Então, o que eu aconselho enquanto pai? Chega lá às 15 horas, pega os ingressos, sai, faz um lanchinho, passeia, brinca, se diverte. É o Dia das Crianças e depois que retorna pro show, um pouquinho mais próximo pra criança tá bem. Sim, o show ele tem duração no máximo de 1 hora, então é tranquilo, né? Lá é um local confortável, então dá pra ir com toda a família, tá? É gratuito. E a gente tá indo pra brincar. Isso. O jogo é mesmo. esse. A gente tá todo mundo lá e a gente vai ver o que vai sair. A essência do show é o Herê. Então vocês vão trazer os seus herezinhos e a gente vai se divertir com eles. E agora, pra quem não puder ir, ou quem for e gostar e quiser ver, a gente ouviu um pouquinho aí, um trechinho de uma das canções. Quem quiser acessar, ouvir o CD, como é que faz? Ele vai estar em todas as nossas plataformas digitais. Né? Então a gente provavelmente suba os métodos de encontro no Instagram, que é Terra de Almofadas Oficial. Terra de Almofadas tem que pôr oficial, porque a gente tinha uma conta antiga que não tinha oficial. Então, Terra de Almofadas Oficial. No Facebook a gente também vai colocar os direcionamentos lá, mas ele vai estar nas mídias sociais habituais, que é Spotify, Deezer, iTunes e por aí vai. E no YouTube. No YouTube também é Terra de Almofadas Oficial e no Spotify Terra de Almofadas já encontra lá os nossos álbuns. Tá certo. Gente, Dani e Amanda, agradeço muito a participação de vocês aqui no Pod da Região. Nós que agradecemos o convite. Muito obrigada e feliz Dia das Crianças para toda a criançada, que né? Hoje vai ser amanhã. Todos os dias, eu falo feliz todos os dias das crianças. É verdade. Pessoal, para você que nos acompanhou nesse podcast de hoje, a gente falou sobre o CD, o lançamento do CD Herê, do grupo Terra de Almofadas, que vai acontecer aí no próximo dia 12 em Mogi das Cruzes. Você que é aqui da região, não perca. Lembrando que você tem que retirar os ingressos aí com 2 horas de antecedência, é totalmente gratuito e vale a pena. Para você que nos acompanhou aqui, muito obrigada e até a próxima. Portal da Região, a notícia que você precisa.